Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. A Organização das Nações Unidas, a ONU, escolheu o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para dar visibilidade ao tema. Em Teutônia, teremos programação durante todo o mês de abril. E por isso estão comigo hoje a presidente da ONG Floco Azul, Associação Pro Autismo de Teutônia, Poliana Cunha Paiva Steinck, e também a Francine Schussler. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Bruna, a todos os ouvintes, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo certo. Meninas, o que é ser uma pessoa com autismo? Então, eu tenho um filho, então, João Pedro, de 3 anos e 10 meses, diagnosticado com autismo com 1 aninho e 8. O transtorno do espectro é basicamente o quê? Uma dificuldade de comunicação social, uma dificuldade de compreensão até mesmo da intenção de comunicação do outro, dificuldade de ler entre linhas, uma gíria, da teoria da mente, uma dificuldade de compreender às vezes o pensamento, a intenção de comunicação do outro. Isso é o autismo limpo que a gente fala, É aquela pessoa que tem interesses restritos e repetitivos, mas a gente sabe que existem outras comorbidades associadas ao autismo, por exemplo, o TDAH, Então, entre o déficit de atenção, hiperatividade, tem um outro transtorno chamado TOD, que é um transtorno opositor desafiador. Então, às vezes se pensa assim, autista é isso, e se define, Às vezes, é agressivo, ou enfim, mas às vezes são associações de outros transtornos que se somam ao autismo. Mas ele, propriamente, é uma dificuldade de interação social, são interesses restritos no brincar, uma coisa repetitiva, até mesmo um adulto, que tem um hiperfoco, que gosta normalmente de uma ou duas coisas, E, enfim, é isso, mais ou menos. Você quer falar alguma coisa? Gostaria de comentar também que hoje a gente vê que tem alguns sinais no autismo, Por exemplo, aquela criança que brinca com algum brinquedo de forma inadequada, Por exemplo, vou dar um exemplo do meu guri, o Heitor, a gente descobriu o diagnóstico dele quando ele tinha 2 anos e meio. E a gente percebeu que ele tinha alguns atrasos no desenvolvimento dele. A gente começou a fazer comparações com outras crianças, e viu que ele tinha alguns atrasos. E a gente percebeu, a questão do brincar, Por exemplo, o carrinho, Ele brincava com o carrinho, não empurrando como é a forma correta, mas brincando com as rodinhas, outro sinal, do autismo também que a gente pode ver é o atraso na fala, As crianças com autismo, eles têm um atraso muito grande, que é, pro Heitor, principalmente, é o sinal maior que teve, a questão do atraso na fala. Outro sinal também, que é uma dificuldade deles se relacionarem também com os pares, com crianças da mesma idade, Eu percebi isso muito no Heitor. Por exemplo, a gente ia numa festa de aniversário, ele não conseguia interagir com as outras crianças, no pula-pula, em outras atividades. Ele se isolava e ficava brincando sozinho em outro ambiente, Então, choro, risada inapropriada. Às vezes no mercado a gente ia também, ele tinha alguns comportamentos inapropriados. Muitas pessoas também passavam e não entendiam por que ele estava reagindo e tendo aquele tipo de comportamento, mas é porque muitas vezes eram sinais, eram situações que estavam dentro do mercado. Às vezes um som muito alto, Polícia, se quiser contribuir também. É uma baixa tolerância à frustração, O que pode ser confundido com um mau comportamento, uma birra, Uma criança que não está tendo limites, na verdade uma frustração, uma dificuldade mesmo de lidar com mudanças, enfim. O autismo a gente sabe que é um transtorno complexo, A gente está aqui quanto mães, representando aí a Floco Azul, falando um pouquinho da nossa experiência, mas é bastante complexo, É uma condição que também é classificada em níveis, Isso mesmo. A gente sabe que hoje se define em o tamanho, a quantidade de suporte, os níveis de suporte que essa pessoa precisa. Antigamente, até bem recente, era um grave, primeiro um grau leve, moderado e severa. Isso não se classifica mais assim, É uma pessoa que precisa de suporte substancial ou de muito suporte. Bom, nós conversamos com a Poliana quando estava surgindo a ONG Floco Azul.
Agora a gente pode dizer que ela já está aí, constituída há algum tempo. Temos novos voluntários? Como é que está a estrutura da ONG? Porque a programação de abril está recheada e não dá para fazer isso sozinha, né? É verdade. A gente está muito contente, né, com todo o avanço aí do nosso trabalho. Temos uma equipe muito bacana, que é o pessoal da Molecada em Ação. Eles vão ter até um evento agora no próximo domingo, que é o primeiro encontro de carrinhos de rolimã em Teutônia, né? Vai ser ali no Teutoparque, na prefeitura. E como eu já tenho falado, na verdade, Bruna, por trás dos bastidores nós ainda somos poucos braços, né? Até com todo carinho a gente pede à comunidade, né? Principalmente o pessoal da área da educação, que é uma área que nós temos um foco e um carinho muito especial. As famílias, né? São pessoas, são um público que lidam diretamente no dia a dia com as pessoas com autismo, né? Em especial as crianças e os adolescentes nas escolas, né? Então é um público que a gente busca favorecer em acolhimento, em conhecimento e também nesse trabalho em conjunto, né? A gente precisa fortalecer cada vez mais. Mas sim, a ONG já tem um pouco mais de voluntários e a gente está feliz, né? Bom, abril é um mês especial e de atenção. Com qual objetivo foram planejadas todas as ações da ONG Floco Azul para esse mês de abril? Então, como eu falei agora recente, o nosso foco é acolher a família, né? É trazer mais conhecimento, é fazer com que ela se sinta, não está sozinha nessa trajetória, né? A gente sabe que é uma trajetória desafiadora, né? Então, toda a programação é baseada em acolher essa família, que vai conseguir dar uma estrutura melhor para essa criança, né? Esse adolescente autista. A gente sabe que tem adultos autistas, mas ainda pouco se tem, até mesmo de conteúdo, né? Porque não existia um diagnóstico adequado, né? Muito menos um tratamento, uma intervenção para esse público adulto. Então, o foco fica na família e na educação e na saúde. Por isso, nós temos médicos, palestrantes este mês, pessoal da fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, né? E é isso, Bruna. Bom, amanhã já acontece uma mesa redonda com um encontro presencial. Vou pedir para a Francine falar um pouquinho mais de como está sendo organizado. Certo, a gente vai então fazer esse evento amanhã, né? Ele começa então às 15 horas até às 17h30. Vai ser um evento, então, uma mesa redonda com profissionais que são atuantes hoje no TEA, né? Que vão falar sobre a intervenção, sobre o tratamento, sobre a questão da inclusão escolar. Também falar sobre um assunto bem importante que a gente estava comentando antes, que é a saúde emocional do cuidador, né? Porque hoje, assim, a rotina da família que tem uma criança com autismo, ela é uma rotina bem, assim, agitada, né? A gente estava comentando antes que, por exemplo, assim, vou trazer o meu exemplo, né? O Heitor hoje ele faz bastante terapias na semana, então a gente tem a questão de se deslocar muitas vezes para outras cidades, Paverama, Lajeado, né? E, assim, atribuindo tudo isso, assim, a questão de escola, trabalho, porque a gente tem uma rotina de trabalho também, né? Então, eu acredito, assim, que é um tema bem importante também que vai ser trago, né? Da saúde emocional do cuidador, da família, né? E a gente vai estar contando também com a presença de profissionais como a Gisele Rezende, que é fonoaudióloga, a Bárbara, que é fisioterapeuta, a Mariana Brant, que é psicóloga, Pauline Pesce, pedagoga, e a Michele Valent, que é psiquiatra, então. Esse encontro acontece onde? Ele vai acontecer, então, no auditório 3 da SIC, que fica ali, então, na Avenida Sul, no Centro Administrativo Teutônia, né? E vai acontecer, então, no sábado, então, amanhã, no dia 2. A programação é aberta para todo mundo? Precisa de algum tipo de inscrição? Sim, ele é aberto, então, à comunidade, né? A gente está reforçando também esse convite com os profissionais que também trabalham com as crianças, os professores, né? Que estão diretamente, assim, até eu comentei hoje de manhã que eles passam, na maioria das vezes, mais tempo com os nossos filhos do que a gente mesmo, né? Então, como é importante estar trazendo eles para participar desse evento também. Então, os professores profissionais que trabalham com as crianças, médicos, né? E para a comunidade em geral também, quem quiser ficar a par e conhecer um pouquinho mais também sobre o autismo, né? Porque a gente sabe que o conhecimento hoje ele é libertador, né? Então, quanto mais conhecimento, até pra gente, quem não convive também com a questão do autismo dentro da sua casa, mas também para a própria comunidade, poder ter um pouco mais de conhecimento e entender como que funciona, né?
Bom, para quem não puder participar amanhã de forma presencial, nós temos opções ao longo de todo o mês de abril com algumas lives importantíssimas. Vamos passar essa programação para o pessoal já colocar na agenda? Ótimo. Na segunda-feira já inicia, né, com um doutor, um médico que é brasileiro, mas atua nos Estados Unidos há 32 anos, especificamente na área do autismo, né? Na verdade, nos Estados Unidos ele já está há uns 41 anos. É o Dr. Carlos Gadia. É um médico assim fantástico, um ser humano incrível. A gente teve esse privilégio, né? Eu digo que nossa ONG, embora com poucos braços, a gente é muito abençoado, né? Então, em parceria com a Secretaria da Educação aqui do município, nós vamos conseguir transmitir as lives através do YouTube da Secretaria, né? Isso vai favorecer o alcance de mais professores, que é o nosso grande xodó, digamos, nosso carinho especial com essa classe, porque eles são as segundas mães dos nossos filhos, né? Como a Fran citou, eles ficam lá mais tempo, muitas vezes, do que com a própria família. E a gente sabe que se o profissional escolhe essa área, é porque ela gosta, porque ela se identifica, né? Então a gente busca zelar também desse como é que eu vou te dizer, zelar mesmo desse cuidado que eles têm conosco, com os nossos filhos. A gente também quer ser recíproco e proporcionar para eles esse momento, né, de conhecimento, de acolhimento, né, essa saúde emocional do cuidador. Entra também a saúde emocional do professor, né. Voltando para as lives, Bruna, então tem o Dr. Carlos Gadia, que é neuropediatra, especialista. Hoje, até tem uma informação curiosa, ele é médico. Sabe o Marcos Mion, que é um apresentador da Globo, enfim, ele é médico do menino, né, do Romeu, que é filho do Marcos Mion. Teremos com ele também a esposa, vai estar nos trazendo também um pouco da experiência dela, né? Ela é artista plástica e trabalha com a inclusão também, com autistas. E a Jéssica, que é uma menina autista, né? Nada melhor do que ouvir também, né, a fala de uma autista, abrindo um pouquinho das suas experiências, né, do como se sente como autista, enfim, vai ser marcante. Segunda-feira, às 19 horas, nas redes sociais da Floco Azul também, né? E através do YouTube da Câmara de Vereadores, da Secretaria de Educação, 19h30, tá, gente? Perfeito, com o tema Mitos, Verdades e Desafios. Isso aí. No dia 8 nós temos mais uma live, também com uma neuropediatra. Doutora Larissa, ela é de Santa Catarina, né? Também, assim, referência. Vamos falar nessa live sobre medicamentos, né? E dúvidas em geral, assim, a gente vai estar abrindo para a comunidade, então vão poder interagir ali com perguntas, vai ser bem rico. A gente segue a programação no dia 14. Isso, a Betânia. A Betânia é uma fono lá do Rio Grande do Norte. Então, nosso trabalho aqui vai ser, assim, interestadual, até internacional. Com o Dr. Carlos Gadia, aqui lá dos Estados Unidos. Embora, neste momento, ele está num evento aqui no Brasil, né? Ele chegou não tem muitos dias. A Betânia, ela é uma fono, tem um currículo, assim, um sonho, né? E ela vai poder contribuir muito aqui para nós. Tanto na educação, na questão da interação com as crianças, na estimulação, como favorecer essa comunicação funcional, quanto também com nossos profissionais da saúde, né? A gente falou bastante aqui da importância da fonoaudióloga, dos médicos, do acompanhamento. Para a gente conseguir deixar isso um pouco mais explicadinho para quem nos ouve, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho mais referente à rotina de vocês. Nós falamos em terapia, falamos que é necessário conciliar com escola, com trabalho, mas se puderem deixar isso um pouquinho mais explicado para o nosso ouvinte de realmente como é o dia a dia. Você chegou aqui falando que não dormiu muito. O pessoal deve estar apavorado, né? Mas cada vez que ela vai na rádio, ela diz que não dormiu muito. Mas é a realidade, gente. Por trás dos bastidores, né, todo esse trabalho da ONG, são famílias, né? São pessoas comuns que estão lutando pela inclusão. Primeiramente partiu pela experiência individual dos seus filhos, né? No caso do meu filho, a Franco, né? Também com a sua família. Mas a gente começa a entender que existe uma causa muito maior por trás, né? São inúmeras, milhares de famílias que muitas vezes não têm essa oportunidade, digamos, né? De buscar favorecer com informação, de aprender mais sobre o autismo e com isso acolher o seu filho e estender para a comunidade, né?
E é isso que a gente tem feito. Então, por trás dos bastidores é intenso, sim, né? São muitas terapias. Hoje, por exemplo, saindo daqui, nós vamos a Lajeado, a gente tem 2 terapias lá, agora pela manhã. Tem dias que a gente tem 3, né? Concilia com a escola e assim a gente vai emendando, né, Francis? Quer contribuir? A gente sabe, assim, que a gente conhece que o autismo, né, ele tem um prazo, um período que as crianças precisam ter esses, como é que eu posso dizer a palavra? Estímulo mais intenso, né? Não é para a vida inteira. Não é para a vida inteira. Então é nessa primeira infância que a gente precisa investir esse tempo neles, né? Porque os estudos apontam, né, Poli, que até os 3 anos que eles têm mais essa facilidade de aprender, isso, né? Aí. Mas que a gente precisa, então, quanto antes, a descoberta precoce do autismo, ela é muito válida, né? Então, quanto antes a gente descobrir, a gente vê os sinais, quanto antes a gente procurar profissionais, avaliações, isso é muito válido, isso a gente vai estar beneficiando a criança, né? Então, assim, eu posso contar por mim, assim, quando a gente descobriu o diagnóstico do Heitor, ele tinha 2 anos e meio, né? E foi porque a gente viu que ele tinha alguns sinais de atraso no desenvolvimento. A gente começou a ir atrás, fomos atrás de uma psicóloga para fazer uma avaliação nele, depois fui numa uma fono, porque a principal atraso do Heitor era a fala, né? Aí depois disso a gente foi então numa neuro, e foi ali que a gente recebeu o diagnóstico. Então, a partir dali a gente começou um plano de ação, né? A correr contra o tempo para fazer com que o Heitor recebesse as terapias necessárias para quando ele chegasse lá na fase da escola, a alfabetização, a disparidade com os colegas não será tão grande, né, a diferença. Então, assim, hoje é uma rotina assim bem corrida mesmo, como eu já tinha mencionado, a gente faz terapias na semana, o Heitor faz hoje 2 vezes por semana a terapia com fono, né, e terapia ocupacional também em Lajeado. E também ele tem um acompanhamento na escola dele com uma psicopedagoga, né? Para estar adaptando algumas atividades. Hoje já é importante isso também, para ele estar conseguindo acompanhar os colegas também, né? E hoje, assim, a ONG, eu vejo assim como um fator muito importante também, porque eu me vi, quando eu descobri o diagnóstico, primeiro assim que a gente nunca quer descobrir, né? A gente nunca espera receber um diagnóstico. Mas quando a gente descobre, a gente muitas vezes fica sem chão, né? Tá, e agora o que eu faço? Né? Para onde que eu começo? E a ONG, ela tem esse papel de acolher essas famílias, né? Assim como foi feito comigo, né? Eu fui acolhida, né? A ONG me deu um norte. Quais profissionais? Né? O que eu faço primeiro? O que eu preciso ir atrás? Então, hoje, assim, a ONG, ela serve para isso, para estar acolhendo as famílias, né? E, assim, a Poli, ela tem desenvolvido um papel, assim, muito importante. Até quero falar que, né, para que todos saibam, ela vestiu a camisa mesmo e ela está fazendo o possível e o impossível para a gente conseguir dar força para esse trabalho. Bom, a programação de lives continua nos dias 21 e 28, mas aí eu vou pedir para as meninas citarem rapidamente, porque no dia 18 de abril elas retornam aqui no programa para a gente falar um pouquinho mais sobre o mês de conscientização do autismo. Então, dia 21, né, vamos ter uma autista falando, né? Ela é uma mãe também de um menininho autista. E dia 28, meu aniversário, para fechar esse mês de conscientização ali, a última live do mês, né, vai ser uma psicóloga que é doutora em análise do comportamento aplicada. Vai ser riquíssimo, vai falar sobre comportamentos inadequados, disruptivos. A gente sabe que há pela dificuldade de lidar com mudanças, né, pela rigidez mesmo, né, mental, como autista, no início a gente definiu, né, uma dificuldade de interação social e rigidez, né, uma dificuldade com mudanças. Então, ela vai falar um pouco sobre como lidar com tudo isso, né. Todo mundo já colocou na agenda, então, sempre às 7h30 da noite, no YouTube da Secretaria da Educação de Teutônia ou também nas redes sociais da Floco Azul. E aí eu vou pedir para vocês deixarem bem claro como encontrar a ONG Floco Azul nas redes sociais para poder participar de todos esses momentos. Então, a gente tem as páginas, né, no Instagram e no Facebook. E um perfil também no Facebook, que até já está lotado, né, tem 5.000 pessoas. A gente pede que o pessoal possa estar migrando para a página, né. Então, é flocoazul.ong.autismo. E é isso, né? Tem o telefone também, nosso WhatsApp, que é o 5181140325, tá? Para inscrição para esse evento agora do dia 2, né, de amanhã, pode ser feito também pelo WhatsApp, tá?
E contamos aí com a presença de todos, né? A Fran citou um pouco do meu nome, enfim, do meu trabalho, mas a gente sabe que é para impulsionar justamente a família, né? Se Deus permitiu que a gente tivesse essa experiência, né, do autismo tão próximo, a gente sabe que sozinhas a gente não faz nada, né? Então, quanto antes as famílias puderem despertar do seu papel, né, de realmente toda mudança na sociedade, ela parte de interesses, por exemplo, no nosso caso, parte da família, não tem como desmembrar, né? A saúde, a educação, a assistência social, eles vão trabalhar, mas a gente sabe que precisa desse motivador, desse gás, que é a família quem dá, né? É a família quem motiva. Por exemplo, nós temos feito visitas em vários municípios aqui da região, né? E quem tem feito esse trabalho são famílias, né? Então, a ONG, hoje ela é basicamente formada por famílias, né? E educadores, tem uma turma aí, psicopedagogas em especial, que tem nos dado um apoio, né? Sem elas, com certeza, nós não teríamos chegado aqui, né? Meninas, agradecendo a participação de vocês, eu deixo um espaço para as considerações finais e para o convite para que a comunidade participe de toda essa programação de abril. A gente agradece, então, pelo convite, né? Ficamos muito agradecidas de coração mesmo. E a gente aproveita, então, para reiterar o convite para o nosso evento que vai acontecer, nossa mesa redonda agora no sábado, então, né? Só para confirmar o horário, então, é das 15 às 17h30, né? Ali no auditório 3 da SIC. E fica o convite também para vocês estarem participando dos eventos que vão acontecer nesse mês, né? De conscientização do autismo. Segunda-feira. Isso aí. Encontro marcadinho com a gente, às 19h30, nas nossas páginas ou através do YouTube da Educação. Queremos agradecer também, né, o pessoal da Educação que acolheu essa ideia, né? Nós levamos para eles, então, toda a programação e eles acharam, assim, realmente, que válido, né? Então, vamos fazer juntos. Então, a filmagem, essa parte vai ser feita por eles e a transmissão via YouTube. Perfeito. Até dia 18 a gente volta a falar de programação e de autismo. Boa semana para você. Obrigada, Bruna e ouvintes.